Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda parte da aula de custos e orçamentos, né? Na nossa segunda aula, agora a gente vai falar sobre o tópico 3, que é margem de contribuição e preço de venda. A margem de contribuição é um dos indicadores econômicos financeiros mais importantes que a nossa empresa precisa ter, e a gente tem que analisar ela regularmente, tá? Só que, apesar da importância dela, é bem simples de ser calculada, tá? Ela vai ser o ganho bruto, ou seja, vai representar quanto de lucro a gente vai ter sobre aquela venda e quanto o produto vai contribuir, né, para cobrir os gastos e as despesas fixas, tá bom? Que a gente vai ter. Lembram que na nossa primeira parte da aula a gente viu a diferença entre custo fixo e custo variável, né? E a gente viu que a parte fixa a gente também chama de custo de estrutura, tá? Então, a gente pode calcular a quantidade mínima de produtos que a gente vai precisar vender para poder cobrir os nossos custos, tá bom? E ter um pouquinho ali de lucro, tá? Então, como é que a gente calcula a nossa margem de contribuição, tá? A gente vai fazer a seguinte conta. Vai ser o valor das vendas menos os custos e as despesas variáveis. Ou a gente pode usar essa fórmula, né? Que é a mesma coisa, né? Margem de contribuição é igual ao valor das vendas menos os custos mais as despesas, tá bom? Vamos ver um exemplo, ó. Imagine que a nossa empresa ela planeja vender 100 unidades de um determinado produto, a R$ 50 cada um, né? Para produzir cada unidade desse produto, a gente vai ter um custo de R$ 20 fixo, mais R$ 15 variável. Então, como seria a nossa margem de contribuição? Ó, vamos ver para o produto unitário. A nossa receita é R$ 50, que é o preço que a gente está vendendo. Aí, desse valor de R$ 50, a gente tem que tirar o custo, que foi R$ 20, tá? E tem que tirar mais R$ 15 ali das despesas variáveis. Então, a gente tem 50, que é o preço que a gente está vendendo o nosso produto, menos 20, menos 15. Então, a gente tem 50 menos R$ 35. Sobra quanto? Sobra R$ 15. Esses R$ 15 é o nosso lucro, é a nossa margem de contribuição. Se a gente fizer essa conta para o tanto de produtos, né? São 100 produtos, né? Que a gente tem que vender. Então, a cada produto saindo R$ 50, a gente vai ter quanto? 5 mil. O custo do fixo vai ser quanto? 2 mil. E o custo, a nossa despesa variável, vai ser 1.500. Então, 5 mil menos 3.500 vai ter uma margem de contribuição aí de 1.500, que é uma margem de 30%, tá bom? Para calcular a margem de contribuição, a gente precisa conhecer aqueles conceitos que a gente viu na aula passada, tá? Diferença de custo e despesa, diferença de custo fixo e despesa fixa, custo fixo e custo variável também, tá? Que a gente tem que saber essas diferenças, para poder a gente saber, né? O que a gente vai tirar aí da nossa receita, tá? Cada atividade empresarial, tá? Em função da sua natureza, vai ter características diferentes, né? Que vão representar custos diferentes e despesas diferentes. Então, a gente tem que analisar um a um para a gente saber se eles vão ser variáveis ou se vão ser fixos, tá bom? E por que esse nome, né? Por que esse nome margem de contribuição? Margem, porque vai ser a diferença entre o valor de venda e o valor dos custos e das despesas, tá? Que são os custos variáveis. E contribuição, porque vai representar um valor, né, de cada venda que vai ser o nosso lucro, tá bom? Conhecer a margem de contribuição é fundamental para a gente planejar qualquer empresa e é essencial para a gente tomar decisão. Principalmente se essa margem de contribuição pode ser uma meta, né, para a gente definir o preço de venda dos nossos produtos e serviços. Se a gente não conhece a nossa margem de contribuição, a gente pode estar vendendo muito e mesmo assim tá tendo prejuízo, né? Ela vai garantir que a gente vai cobrir os custos fixos e vai gerar lucro. Ou seja, a empresa já atingiu o ponto de equilíbrio ou o ponto crítico de vendas, o chamado break-even point, tá bom? Então, como é que a gente vai definir o preço de venda de um produto? A gente tem que diminuir os nossos custos,
diretos, as nossas despesas fixas, para a gente ter um preço aí competitivo no mercado, tá? Então, para a gente definir o nosso preço adequado de venda, a gente tem que ter um equilíbrio entre o preço de mercado e o valor que a gente está calculando em função dos nossos custos, tá? Esse valor que a gente vai dar ao nosso produto, ele tem que cobrir o custo direto da mercadoria, né? Tem que cobrir as despesas e ainda tem que gerar lucro. Então, a gente tem que considerar dois aspectos na hora de formar o nosso preço de venda. O aspecto mercadológico, que é o externo, e o financeiro, que é o interno. Vamos ver cada um deles. Pelo aspecto mercadológico, o preço ele tem que estar próximo daquele que os nossos concorrentes estão vendendo, tá? Lembra que é o preço que os concorrentes que a gente vai avaliar, aqueles com o mesmo produto e qualidade, tá? Então, tem o quê? Conhecimento da marca, tempo de mercado, né? Volume de vendas, agressividade da concorrência. Então, tudo isso aí vai ter influência direta sobre o preço do nosso produto. Já no aspecto financeiro, a gente tem que ver que o preço de venda vai cobrir o custo das mercadorias, as despesas também e ainda vai restar o nosso lucro, tá bom? Então, a gente tem que observar esses dois aspectos. E o equilíbrio é se o preço ditado pelo mercado for menor do que a gente previu, porque a gente vai ter gastos, a gente tem que refazer os nossos cálculos para ver se o nosso produto está sendo viável ou não, tá? Para a gente ter um preço de venda legal, a gente tem que diminuir os nossos custos e as nossas despesas e saber que a gente vai ter um lucro menor aí, se a gente vê que o preço de mercado daquele produto está baixo, tá bom? E a formação de preço, né? Formação do preço de venda é uma das tarefas mais importantes para a nossa gestão financeira. Ela vai garantir que o nosso empreendimento vai ser lucrativo, vai ter que cobrir os custos e, ao mesmo tempo, ele tem que ser competitivo e tem que ser atrativo aí para os clientes, tá? Da mesma forma que um preço muito baixo ele pode prejudicar o negócio, tá? Um preço muito elevado também pode afastar os compradores. Então, a gente tem que definir o que é que a gente está cobrando, tá? E não pode ficar ali no método de tentativa e erro, tá? A gente tem que definir o preço a partir de um estudo, tudo certinho, saber que está cobrindo nossos custos, né? E a gente ainda está tendo lucro, tá bom? Então, a gente pode escolher um método. Por exemplo, esse método aqui, que é o MC igual PV menos CV, tá? É uma fórmula. A margem, né, vai ser a nossa borda. Ela que vai proteger os nossos custos variáveis, né? Vai ser o valor que a gente gastou com a mercadoria. A contribuição vai ser aquela que a gente vai pagar as nossas despesas e a gente vai ter dinheiro ainda entrando em caixa. Então, a gente vai ver quais são as métricas dessa fórmula, tá? Aí, a gente vai usar MC, que seria a nossa margem de contribuição, vai ser igual ao preço de venda menos o custo. Lembra que a gente já fez essa conta, a gente já fez esse exemplo? Então, a margem de contribuição nada mais é do que aquele valorzinho que vai sobrar do nosso preço de venda, depois que a gente tirou os custos e as nossas despesas. Então, esse valor vai ser o nosso lucro bruto. E é com esse lucro que a gente vai quitar os custos e as nossas despesas fixas, tá bom? E tem que ainda sobrar um pouquinho ali para ficar no caixa, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá, gente? Viram que margem de contribuição é bem simples o cálculo, tá? A gente já viu também a diferença de custo fixo, custo variável, de custos e despesas, de custos diretos e indiretos também, tá bom? Não esqueçam de responder as questões sobre os roteiros de estudos, né, dos nossos tópicos 2 e 3, tá? E a gente vai estudar um pouquinho sobre esses dois tópicos aí para nossa prova, tá bom? Até a próxima aula.